A minha intervenção é sobre filosofia política. O título da minha intervenção foi baseado numa palestra do mesmo gênero, de um texto do mesmo gênero, do historiador paulista brasileiro, Dr. Tito Livio Ferreira. O que nós vamos falar aqui? O conclave, entre outras coisas, está discutindo o sistema de representatividade no Brasil. O que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar para vocês um tipo de linguagem histórica que foi desenvolvida no Brasil, e essa linguagem mostra, evidencia totalmente a história da República, da trajetória da República Brasileira é completamente falseada. Completamente falseada. É algo realmente absurdo e assintoso o que foi construído ao longo de toda a trajetória republicana. Hoje, o que nós estamos assistindo aqui no Brasil é uma crise, teoricamente, ligada a um partido político. Não. Não é uma crise ligada a um partido político. Nós temos, ao longo de toda a trajetória da República, a implementação de um projeto comunista. E eu vou provar isso para vocês. Quem depois Dom Pedro I, Dom Pedro II, foram os comunistas? Muito bem, vamos aos fatos. O comunismo no Brasil é um projeto de poder de longo prazo. Aqui eu vou dar para vocês apenas alguns pincelamentos de uma historiografia primária que deliberadamente não entra nos bancos escolares. Tá? O PT, classicamente, tem um projeto de poder chamado Foro de São Paulo, ligado ao Fidel Castro. Pois muito bem, qual é a origem e quais são os tentáculos que sustentam essa questão? Né? O comunismo no Brasil, ele tem um processo histórico, portanto. Ricardo Vélez Rodrigues, no livro dele, ele fala que o comunismo luso-brasileiro, uma coisa que muito pouca gente sabe, é que Portugal foi o primeiro projeto comunista na Europa. E antes de haver a deposição das casas reais portuguesa e a deposição da Casa Real brasileira, o comunismo já estava implementado lá. Neste livro do Ricardo Vélez, em 1871, aconteceu a chamada Conferência do Cassino, em que aconteceu na Universidade de Coimbra, em que, efetivamente, já havia a instauração de um projeto dentro da Universidade de Coimbra. Vamos lembrar que a Universidade de Coimbra, classicamente, era onde a elite brasileira iria se formar, geralmente. Tá? Então, há uma grande influência na Universidade de Coimbra, nos comunistas brasileiros e na elite brasileira. Vamos aqui ter em vista o seguinte. O que nós chamamos de esquerda? O PT disse que é um partido de esquerda. A Rede, o PSOL, o PCdoB. Qual é a definição clássica de esquerda? Não nos apresentam nenhuma definição. A definição verdadeira é: a esquerda tem 3 linhas de atuação. Somente 3 linhas de atuação. É comunista, nazista ou fascista. Socialismo. Socialismo é a porta de entrada do comunismo. Portanto, quando os partidos de esquerda brasileiros se dizem de esquerda, nós gostaríamos de perguntar a esses partidos a qual esquerda eles pertencem. Eles são comunistas, nazistas ou fascistas? Sem esta definição clara e sucinta, histórica, nós não temos a menor condição de entender o que está se processando no Brasil. E o que está se processando no Brasil é algo seríssimo. Seríssimo. Nós não temos meramente uma crise de representatividade. Nós temos uma farsa histórica montada. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O comunismo no Brasil. Em 1830, nós temos o comunismo na França. Pois muito bem. Antes de aparecer fábricas aqui no Brasil, já circulavam ideias e revistas comunistas, como, por exemplo, a Revolução Praieira, em Pernambuco. O José Inácio de Abreu e Lima, que é um jornal que liderava o Jornal de Santos. Nós temos jornais no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza. De 1880 a 1920, surge a chamada imprensa comunista operária. Em 1889, Dom Pedro II é deposto pelo golpe de Estado, teoricamente republicano. Nos contam que quem depois Dom Pedro II foi a maçonaria, ajudado pelos militares. Lendo engano, quem depois Dom Pedro II foi um grande movimento comunista que já existia implementado através de enormíssimas redes de jornais aqui dentro. É preciso revisitar essa parte da história, porque nada do que vem depois faz o menor sentido. Bom, computou aí os meus minutos, eu quero todos eles, hein?
Gente, eu vou falar rapidamente, porque 20 minutos não dá, isso aqui é uma aula, não é? Muito bem, onde nós estamos? Isso o que acontece? Antes do ambiente da deposição de Dom Pedro II, então, Dom Pedro II não é deposto de forma nenhuma pela maçonaria, evidentemente que, claro, quem o retira do poder são os militares. Aliás, se há essa dívida que os militares têm em relação ao Brasil, é ter tirado o governo de Dom Pedro II para ter instaurado a fraude que é a República. Não é? Então, nós vemos que existe um movimento intelectual gigante, porque dentro do âmbito da história, nós temos alguma coisa que se chama o agente histórico, e nós não temos como elaborar esse estudo aqui com vocês melhor. Pois muito bem, de 1889 até 1920, nós vemos que ali existe um período muito grande de movimentação literária. Quando é que o comunismo, teoricamente, se instala na Rússia? Vejam vocês que é 1917. Se o comunismo se instala na Rússia em 1917, como é que nós já temos comunismo no Brasil e como é que nós já temos comunismo em Portugal? Com este nome, comunismo, antes do final, no início do século XIX. Então, existe um gap histórico aqui que os livros de história passam absolutamente batidos. Tá? Em 1919, veja, Rússia, 1917. Em 1919, nós temos a União Maximalista em Porto Alegre. Em 1920, nós temos o Grupo Craté, no Rio de Janeiro. Em 1920, nós temos o Grupo de Estudos Marxista, no Recife. Em 22, o Grupo Comunista edita a revista Movimento Comunista. Em 22 também, existe a criação do PCB, que é o partido mais antigo do Brasil, ligado à Internacional Comunista, onde a moral deve ser descartada. Em 1922, nós temos o 4º Congresso Comunista, que cria a tática das frentes únicas, apoiando os movimentos sociais revolucionários, como o MST, essas coisas todas. Em 24, nós temos o início ao ataque das soberanias nacionais de todos os países, inclusive do Brasil. Então, vejam vocês que, se na Rússia o comunismo se instala em 1917, como é que nós temos um movimento comunista tão fundamentado e espalhado pelo Brasil inteiro, 4 anos depois, 2 anos depois? A explicação que nos dão a isso não é absolutamente legítima, é uma fraude em cima de outra fraude. De 1920 a 1930, nós temos a Revolução Tenentista, com Getúlio Vargas e Luiz Carlos Prestes, que vem a ser a grande coluna do Partido Comunista Brasileiro. E nós temos o início da estatização conforme o objetivo do comunismo internacional. Em 1920, hein? Em 1920, então em 17 nós temos na Rússia, em 20 o Brasil já começa a instalar o processo de estatização do país. Porque se existe um objetivo claro e expresso do comunismo internacional, é precisamente a estatização das soberanias nacionais. De 30 a 54, nós temos o Getúlio Vargas e o instrumento político sindical para controle do Estado. Muito pouca gente sabe que Getúlio Vargas assassinou milhares de pessoas, milhares. Foi um dos governos mais violentos que o Brasil já teve. Né? Então, toda a CLT que Getúlio Vargas cria é baseada na Carta del Lavoro, de Benito Mussolini. É uma carta fascista que rege a consolidação das leis trabalhistas brasileiras. De Vargas em diante, todos os governos brasileiros foram gradativamente estatizando a economia brasileira. Todos, sem exceção de nenhum. Em 1949, o jornal Le Observateur lança a política do termo terceiro-mundismo, estratégia para a consolidação de uma macroestratégia de tomada de poder da América Latina, onde o Fidel Castro, em 1959, auxiliado pela França, auxiliado pela Bélgica, auxiliado pela Suécia, auxiliam na consolidação desse projeto. Em 1964, nós temos o regime militar. Em 1966, cria-se dentro do regime militar o MDB, o atual PMDB. Qual é a origem do PMDB? O PMDB é originário do MDB. Qual é a origem do MDB? Do Partido Comunista Brasileiro. Então, o partido do vice-presidente da República é originário do Partido Comunista Brasileiro. Isso é um fato histórico. Não é? Muito bem, o que nós temos? De 74 a 80, há atividades do novo sindicalismo brasileiro, e aqui já existe uma polarização. O sindicalismo antigo, da antiga União Soviética, aquele projeto já estava completamente out, fora da realidade moderna. E
Lula é já gestado neste momento para alçar o poder e tirar o Luiz Carlos Prestes de frente. Em 1975, nós temos o Fernando Henrique Cardoso, financiado pela Fundação Ford, que é, nos Estados Unidos, a fundação que financia os movimentos comunistas internacionais, através da SEBRAP, com o financiamento da Fundação Ford. Ele, juntamente com Ulisses Guimarães, elaboram o Estatuto do MDB e do Partido Comunista Brasileiro. E aí, Fernando Henrique Cardoso determina que, a partir daquele momento, passa a existir a Revolução Cultural Marxista, integrante da política brasileira. Então vejam vocês que nós estamos em pleno regime militar. Pois muito bem. De 85 a 1988, nós temos o que os militares combateram e o que os militares não combateram. Via de regra, a Frente Comunista age em duas frentes. Frente de guerrilha urbana e frente de marxismo cultural. A frente de marxismo cultural passa a ser definida a partir da década de 40. Os militares brasileiros combateram a frente de guerrilha urbana. Os militares não combateram a frente de marxismo cultural. O cérebro da instauração do marxismo cultural no Brasil chama-se Fernando Henrique Cardoso. Muito bem. Aqui nós temos, então, Fernando Henrique Cardoso elabora um projeto comunista para o Brasil e a América Latina. Lula, Fidel Castro e o Foro de São Paulo, e cria-se, a partir disso, sim, uma farsa democrática da nova república. Por quê que é uma farsa democrática? Ora, evidentemente, o regime militar, durante todo o tempo, falou que estava combatendo comunistas. Esses indivíduos que foram perseguidos, que não chega a 500 pessoas que foram mortas pelo regime militar, se nós considerarmos que se trata, de fato, de algo sério em relação a isso, sinto muito, durante 20 anos, o soldo de morte de 500 pessoas não representa absolutamente nada, tendo em vista que o sistema comunista internacional, em todos os países do mundo, segundo John Rummel, matou em 80 anos 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas é o soldo de mortes do comunismo internacional. 500 e poucas pessoas, sinceramente, dentro dessa característica, não significa absolutamente nada. Pois muito bem. Mas o que vai acontecer aqui? Os comunistas que teoricamente foram perseguidos pelo regime militar, quando eles voltam com a redemocratização, evidentemente que eles não vão falar que voltam como comunistas. É óbvio, eles vão falar que voltam como democratas. Né? E, a partir dessa farsa, alguma outra coisa é montada. Pois muito bem. O PT é criado em 1980, no contexto da reforma partidária do regime militar, onde a estratégia do general Golbery Couto e Silva, que é a estratégia do plano mestre, que é uma palestra que ele dá na Escola Superior de Guerra, do plano dividir para reinar, traça-se naquele momento a estratégia de criação do PT para fazer frente ao PCdoB. E o Golbery achava que daria conta de controlar o PT. Não deu. Em 1990, em 89, nós temos a queda do Muro de Berlim. Em 1990, nós temos o Foro de São Paulo, onde o PT, a partir desse momento, passa, com todos os partidos de esquerda da América Latina, a tomar resoluções partidárias de tomada do poder de toda a América Latina. Na época do regime militar, qual era o partido? A Arena. Muito bem. Em 1980, a Arena se transforma no PDS, que é o Partido Democrático Social. O PDS é extinto em 93, e ele se funde com o PDC para criar o PPR, que era o Partido Progressista Reformador. Da dissensão do PPR surgiu o PFL, e o atual DEM. Em 1995, o PPR muda para PPB, em 2003 para PP, o Partido Progressista. O que vai acontecer com o movimento do MDB, que havia sido criado juntamente com Ulisses Guimarães, dentro do SEBRAP, financiado pela Fundação Ford, com a cabeça do Fernando Henrique Cardoso. O MDB vai se dividir em diferentes legendas. Ele vai se dividir no PTB, da Ivete Vargas, ele vai se dividir no PDT, do Leonel Brizola, ele vai se dividir no PP, do Tancredo Neves, que é comunista, sim, e sempre foi. E ele vai se dividir no PMDB, do Ulisses Guimarães. Com a cisão do PMDB, surge o PSDB em 1998. Vejam vocês que todos os partidos que criam a chamada Nova República são comunistas. Originariamente, comunistas. Eleições, 1989, Collor, Lula, Brizola, Covas, Paulo Maluf, todos eles de esquerda. 1994, FHC e Lula, esquerda. 1998, FHC, Lula, Ciro Gomes, todos de esquerda. 2002, Lula, José Serra, Garotinho, Ciro Gomes, todos de esquerda. 2006, Lula, Alckmin, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, todos de esquerda. 2010, Dilma, José Serra, esquerda.
2014, Dilma, Aécio, esquerda? Aonde existe direita neste país? Em que momento da história brasileira? Nunca existiu direita na República? Isso é uma falácia? Direita é um termo da esquerda. A esquerda que se dividiu em direita e em esquerda. O PSDB é a direita que o PT admite. Mas, teoricamente, a direita real, em termos de partido político, chama-se conservador. O Brasil nunca teve um partido conservador. Muito bem. Os passos dessa revolução. O que Fernando Henrique fez? Ele instalou a Revolução Cultural Gramsciana. A partir desse momento, o Brasil começou a ter um aparelhamento. O Brasil, a partir desse momento, começou a criar amizade, apoio e parceria com regimes comunistas e totalitários. O Brasil passou a aderir à agenda internacional esquerdista da ONU. O Brasil instituiu a reforma agrária nos moldes soviéticos com movimentos sociais. Foi Fernando Henrique Cardoso que fez isso. O Brasil passou a perseguir a Igreja Católica. O Brasil passou a ter uma censura formal velada. O Brasil passou a criar a Unasul e a Ursal. O que está faltando? A decretação do regime comunista. Qual é o pilar disso tudo? Urnas eletrônicas e voto secreto. O que nós queremos? A cassação do registro do PT e de todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo. A anulação das eleições de 2014 por fraude. Dilma Rousseff ocupa o cargo ilegalmente desde 2014, se for verdade. O voto impresso, uma reforma partidária com voto distrital. Recall para políticos e juízes, como existe em qualquer país sério do mundo. Fim da subordinação do STF ao Executivo e carreira limitada de 5 anos. Algumas medidas nós temos que tomar, evidentemente. E cumprimento do parágrafo único da Constituição Federal, de que todo poder emana do povo. Dado que a República é uma fraude, nós precisamos, de fato, de refundá-la. Este é o quadro que nós temos histórico. Vejam vocês que 1989, 1945, com Getúlio Vargas, 1998. O que vai acontecer na primeira parte do triângulo? Vai acontecer toda a estratégia de aparelhamento do Estado. Gradativamente. Isso afunila, chega um ponto, é a Constituição de 1988. A partir da Constituição de 1988, os comunistas de fato tomam o poder, literalmente, e a partir daquele momento o Brasil começa a sofrer um outro processo, que é o processo de equivalência que vem a ser votado dentro das estratégias do Foro de São Paulo. 2016, o Brasil precisa de ser refundado. Isso é urgente. Muito bem, para finalizar, quais são os nossos males? Até hoje nos tem sido dito que os nossos males são males de origem. Ou seja, são males originários da coroa portuguesa. Nada mais falso. Os nossos males, antes de serem de origem, eles são a realização de ideologias tortas por governos oblíquos. Muito obrigado.